Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius Silveira, responsável pelo marketing aqui da Dinâmica Tecnologia. Hoje vou ser o host aqui desse webinar, né? Em parceria com a Manage Engine, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o Endpoint Central, tá? Mais focado na parte de gestão de dispositivos móveis. Antes de mais nada, mostrar aqui para vocês qual que vai ser a programação do dia, tá? Então, vou dar alguns avisos aqui antes da gente começar o webinar. Eu vou contar para vocês também como que a Dinâmico consegue potencializar, né, as empresas com quem a gente trabalha. E depois disso, eu passo a palavra aqui para a Jennifer, né, que ela vai falar um pouquinho mais sobre o Endpoint Central, com foco ali em MDM. E no final ali de tudo, a gente faz algumas perguntas e respostas aqui, né? Pode usar um botão aqui de Q&A, que está aqui no Zoom de vocês, para fazer as perguntas. Então, como eu comentei aqui os avisos, né? Então a ideia aqui é a gente pegar, compartilhar as experiências que a gente tem aqui. Então, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, né, podem perguntar aqui para a Jennifer, ela vai responder todas elas, tá? Pegar o conhecimento dela e passar para vocês também. O webinar também está sendo gravado, tá? Então, depois aqui de finalizar, né, a gente vai mandar a gravação para vocês. Além disso, a gente também tem um certificado também, que vai ser enviado para todo mundo que está participando aqui, tá? Peço que vocês, como eu comentei, né, utilizar o botão Q&A ali para fazer suas perguntas. Então, que aqui no final da apresentação da Jennifer eu já vou fazer as perguntas para ela. Peço que também respondam a nossa pesquisa de satisfação, que a gente já vai mandar aqui no chat, tá? O link para vocês responderem. Seguir também as redes sociais da Dinâmico, @Dinâmico Tecnologia em todas as redes sociais, seja Meta, seja LinkedIn, YouTube também, tá? E se vocês quiserem entrar em contato aqui com a gente, tá? Falar um pouquinho sobre as nossas soluções, pode mandar um e-mail ali para o comercial @dinamico.com.br, tá? Falando aqui um pouquinho das soluções da Dinâmico, né? Como é que a gente consegue potencializar as empresas, né? Aqui a gente tem o lema que o futuro se constrói agora, tá? Então a Dinâmico é muito mais que somente uma TI, né? A gente vira, no caso, um parceiro estratégico mesmo na sua empresa, tá? A gente tem aqui especialistas, mais de 70 especialistas aqui certificados. A gente tem todo atendimento global, então seja no Brasil, América Latina, em qualquer lugar do mundo, a gente pode fazer a ponte aqui para fazer todo o suporte para vocês. E também a gente trabalha com parcerias que são líderes na parte de tecnologia, né? Então vocês não vão estar perdendo em nada nesse sentido. Aqui alguns números da Dinamio, tá? Então, mais de 2.400 servidores administrados, 33 mil usuários em atendimento, tá? E também mais de 4 mil chamados atendidos por mês. Então, como é que a gente consegue potencializar essas empresas, né? A gente tem basicamente quatro pilares aqui de sustentação das nossas soluções, que é a parte de produtividade, né? Cibersegurança, operações de TI e a parte de cloud e infraestrutura, tá? Falando de Digital Workplace, né, que é a parte de produtividade, como eu comentei, alguns dos serviços que a gente pode prestar para vocês é a parte de licenciamento 365, migrar também, fazer a migração para SharePoint Online, né, então fazer esse projeto de migração e também fazer migrações de e-mail para o Microsoft 365, tá? A gente também tem mais de várias outras soluções, mas vamos dizer que esses seriam os destaques que a gente tem para vocês, tá? Falando agora a parte de segurança, né, a parte de cibersegurança, a gente tem aqui o nosso time de serviços gerenciados em segurança, tá? Então, se tem alguma ferramenta, por exemplo, que eu preciso que algum time opere, ou eu preciso operar essa ferramenta, a gente também faz esse tipo de serviço, tá? A gente também trabalha com licenciamento aqui da parte do Kaspersky, Vim, Corp, Manage Engine, e também soluções de ponta aqui, né? Que é na parte de XDR, EDR, backup, gestão de identidades, que a gente chama de IGA, né? SOC e na parte de vulnerabilidades, beleza? Falando agora da parte de operações de TI, então a gente conta aqui com um time de Service Desk também muito bem capacitado. Contamos com um time de NOC também, parte de gestão de data center, field. Então, se eu preciso colocar alguém para operar no meu ambiente aqui, ter alguém de fato presencial, vamos dizer assim, a gente também consegue suportar isso. Projetos de suporte e migração para Windows Server, Linux, Azure também, tá? E também o licenciamento do Patch Manager Plus, tá bom? Falando agora um pouquinho sobre a cloud e a parte de infraestrutura, então a gente consegue auxiliar vocês na parte de Azure aqui, tá? Windows Server e Linux, além, como eu comentei, né, tem nosso time de serviços gerenciados na parte de cloud, data center e virtualização de servidores, tá bom? Como eu comentei, a gente trabalha com os maiores líderes aqui de mercado, então temos a parte, mais de 120 soluções da Manage Engine aqui, né? Para a parte de infraestrutura de TI, né?
Parte de identidades ali com o pessoal da Corpia, produtividade, e-mail, SharePoint, na parte também da Microsoft. Antivírus, então proteção, a gente também trabalha com a Casper e a Vim aqui também a gente faz a parte de backup, tá bom? Então, se precisar de licenciamento, algum tipo de cotação, pode mandar um e-mail ali para o nosso time comercial, @dinamio.com.br, tá bom? Por fim, agora eu queria passar a palavra aqui para Jennifer, ela que vai falar aqui um pouquinho sobre o Endpoint Central, tá? Falar um pouquinho mais sobre gestão eficiente de dispositivos móveis com um Endpoint Central, tá bom? Jennifer, tá contigo. Certo, obrigado. Oi, pessoal. Meu nome é Jennifer, eu sou aqui consultora técnica da Manage Engine e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho do MDM, né, que ele integra ali o Endpoint Central. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês, um minuto. Pronto. Então, hoje a gente vai falar sobre o MDM. O MDM ele faz parte do Endpoint Central, mas ele também funciona standalone. Mas antes de falar do MDM, a gente vai falar um pouquinho sobre a Zorro Corp também. Mas antes, a nossa agenda vai ser visão geral, benefícios do MDM, perfis, como a gente faz esse gerenciamento de dispositivos, e depois eu vou mostrar a parte mais legal para vocês, que é dentro da solução, uma mini demonstração. Então, falando um pouquinho aqui da Zorro Corp, a Manage End, ela faz parte da Zorro Corp, nós somos uma divisão de gerenciamento de TI, para facilitar aí com soluções flexíveis para a empresa de segurança, de observabilidade, com empresas independentes do tamanho ou do orçamento. Então, a gente tem gerenciamento de rede, dispositivo de software de segurança, para otimizar essa nossa vida no TI. Então, a gente está aí, a gente tem uma presença global. Então, a gente tem diversos data centers entre o mundo por aí, e a gente tem 2 escritórios aqui no Brasil, aqui em São Paulo e em Florianópolis. E começando a falar sobre o MDM em si, os destaques do MDM é o registro e provisionamento de dispositivos, gerenciamento de aplicativos, gerenciamento de configurações, segurança, monitoramentos e relatórios, gerenciamento remoto e automação. Então, dentro do MDM, os seus componentes principais a atualização de sistemas operacionais, a gente pode deixar pela nossa gestão ou para a gestão do cliente final, do usuário final, gestão de ativos, gestão de perfis, gestão de aplicações e também gestão de vulnerabilidades. Então, esses são os componentes principais dentro do MDM. Então, a gente pode realizar distribuição de aplicativos, a gente pode disponibilizar um catálogo de aplicativos, tá distribuindo os updates do sistema, quanto de Android, de iOS. A gente também tem um acesso ao inventário, então a gente tem uma dashboard ali mostrando quais são os sistemas do nosso ambiente, quais são os temas principais, a gente tem ali um gráfico para estar tendo esse controle. E a parte mais interessante que é a gestão de perfis. A gente pode definir políticas de senha, configurações de e-mail, restrição de acesso de arquivos também. A gente pode estar separando perfis BYOD e perfis Kobo, que é aquele ali totalmente gerenciado pela empresa, também modo quiosque, e tudo isso é configurado através do MDM. Então, os conceitos chaves é o BioD, que ele pega ali o dispositivo pessoal, e lá dentro a gente tem um container de trabalho, então a gente não vai gerenciar esse dispositivo pessoal, mas sim tudo que está nesse container de trabalho. O Work Profile, que acaba sendo o mais utilizável, que é o Kobo, que é um dispositivo totalmente gerenciado pela empresa. Então, dentro do MDM, a gente pode colocar diversas restrições, como restrições na rede, restrições de localização, a gente pode permitir ou não que o usuário tenha acesso ao desenvolvedor, que ele possa formatar o aplicativo, que ele possa alterar algumas configurações de armazenamento, tudo isso na parte de perfis. E por último, o modo COSO, que é o modo quiosque. Então, a gente pode limitar o dispositivo a apenas uma aplicação.
Como, por exemplo, quando a gente vai em algum fast food, ali tem um totem, então ali onde a gente faz o pedido, ali está no modo quiosque. Então a gente pode configurar para que esse quiosque seja feita de modo seguro, que ninguém tenha acesso a outras coisas, que ninguém, por exemplo, abra um navegador ali e faça alguma outra coisa nesse dispositivo. Então, falando um pouquinho de Work Profile, a gente pode ali impedir o compartilhamento de dados do perfil de trabalho para o pessoal, restringir instalação ou desinstalação dos aplicativos, restringir captura de tela no perfil de trabalho. Então, todas essas configurações é lá dentro do perfil de trabalho, dentro dos dispositivos. Então, mais opções sobre perfis, a gente pode estar configurando ali códigos de acesso, restrições, acessos a e-mails, a gente pode definir ali um escopo de rede ou impedir que o usuário acesse outras redes, modo quiosque, modo criptografia, personalização, a gente pode estar ali personalizando essa etiqueta de ativos, papel de parede, os atalhos, tudo isso dentro do perfil do celular corporativo. Então, lá dentro da ferramenta, a gente tem esse repositório de aplicativos, a gente pode tirar um relatório e também limitar despesas com telecomunicações, que é ali os dados móveis, a gente pode estar limitando esse uso. Gerenciamento de certificados, customizar alertas, automatizar atualizações de sistemas operacionais, a gente pode emitir comunicados para o usuário, a gente pode estar acessando remotamente e o mais legal para mim, o mais diferencial que é essa plataforma de MDM é a política de delimitação, o famoso geotracking, que eu vou mostrar para vocês como funciona depois. Opções de inventário, a gente pode estar acessando ali detalhes dos dispositivos, então a gente pode ver ali se ele está com chip, qual que é o número, qual que é a pessoa que está utilizando esse dispositivo. A gente também pode gerir o perfil, a gente também pode ver listagem dos aplicativos, tanto por dispositivo quanto por usuário, por ambiente, dados de localização, histórico de localização, varredura, geotracking, rastreamento de nível da bateria e o Network Performance Tracking, que é o que eu comentei, que a gente pode limitar esse uso de rede do usuário. E também tem a parte de relatórios, que é bastante extensa também da ferramenta. A gente pode personalizar esses relatórios, a gente pode personalizar as colunas, a gente pode estar agendando esses relatórios para sair ali por dia, por semana, quinzenalmente, mensalmente. Então, tem relatório de aplicativo, relatório de hardware, relatório de registro, de localização, de segurança, de despesa e de SEO. Então, agora a gente pode entrar na ferramenta, que é a parte mais interessante. E aí eu vou mostrar um pouquinho dessas features para vocês. Um minutinho. Vou trocar aqui de janela. Certo. Aqui eu estou mostrando para vocês o MDM dentro do Endpoint Central, na nossa versão cloud. Mas como eu comentei com vocês, essa ferramenta também funciona standalone. Então, aqui na página inicial, a gente já tem diversas informações interessantes. Nós temos aqui quantos são os dispositivos registrados, usuários cadastrados, se tiver algum cadastro pendente, dispositivos inativos, dispositivos com aplicativos da lista de bloqueio, que a gente também pode separar essa lista. Aqui a gente tem um pequeno log de auditoria, que ele vai mostrar tudo o que está acontecendo no nosso ambiente. Então, se algum dispositivo foi escrito, se alguma varredura agendada foi feita, ele vai listar aqui nesse log. Que ele vai mostrar os últimos contatos dos dispositivos, o tipo da plataforma. Então, a gente pode cadastrar tanto Android, iOS e notebooks. Aqui o resumo de aplicativos. Se alguém tiver algum aplicativo que está nessa lista proibida, nessa deny list, também vai estar aqui nessa dashboard. Então, começando aqui, falar um pouquinho da parte de cadastramento.
Como eu comentei, a gente pode estar cadastrando aqui dispositivos iOS, dispositivos Android, Windows e Chromebook. Então, ele vai estar listados aqui. Se tiver algum cadastro pendente, vai estar listados nesse menu. E para dispositivos BioD, que é quando eu tenho o perfil de trabalho dentro do dispositivo pessoal, a gente pode fazer o registro por aqui. Vai estar escaneando esse QR Code e fazer o registro aqui. Aqui tem algumas configurações de inscrição que a gente pode estar limitando a partir de qual versão do sistema operacional esses dispositivos podem ser inscritos dentro da ferramenta. Então, tanto quanto Windows, Android, iOS. Aqui a gente pode colocar uma política de dispositivo inativo. Então, se o dispositivo estiver inativo a partir de 7 dias, ou 10 dias, ou um mês, a gente pode escolher aqui ser notificado que esse dispositivo foi inativo e tomar uma ação. Então, aqui, formas de cadastro da Apple, a gente também vai ter, do ABM, do certificado. Formas de cadastro do Android, tem QR Code, Zero Touch, Móvel Knox, Google Play também. E pelo Windows é o mais fácil que tem, que é só rodar um script em batch, que aí você já escreve o Windows dentro do MDM. Então, é bem simples de fazer também. Então, vindo aqui para a parte de gerenciamento, aqui a gente pode estar gerenciando todos os nossos dispositivos por grupo. O interessante é que não só no MDM, como no Endpoint Central, a gente pode estar gerenciando tudo de forma granular. Então, nós podemos colocar grupos aqui, tanto dispositivos, de usuário, pode puxar esses usuários do AD que está integrado e está separando, né, para tanto colocar políticas diferentes, atualizações diferenciadas, perfis diferentes também, para a gente poder estar restringindo alguns grupos, outros não. Então, a gente tem essa opção também aqui. Então, aqui a gente também pode tomar diversas ações, como associar perfil, estar distribuindo os aplicativos, distribuir conteúdo, reinicialização remota, desligar remotamente e limpar os dados. E que a gente vai ter por dispositivo, vai puxar aqui os nomes dos dispositivos, qual e-mail, qual o tipo, plataforma, quando foi o último contato e quais são os grupos associados a esse dispositivo. Então, dessa forma, a gente pode deixar nosso ambiente bem mais organizado. E aqui vai listar por usuário, vai mostrar qual usuário o seu nome para exibição, e-mail, qual que é o domínio e quais são os dispositivos associados a esse usuário. Aqui a gente tem a parte de perfis, na parte de gerenciamento, então a gente pode criar perfis tanto para iOS, quanto para Android, quanto para Windows. Via de exemplo, eu vou mostrar aqui de Android para vocês. Então, a gente pode estar configurando aqui política de senha. Então, a gente pode estar configurando tanto para perfil de trabalho, o BioD, quanto para o dispositivo, e colocar a senha padrão ou remover essa senha, complexidade de senha, se a senha deve conter números, alfabeto, valor numérico, quantas tentativas, restringir o limite, restringir o tipo de biometria que a pessoa pode usar esse celular. Aqui na parte de restrições, a gente pode fazer diversas restrições também nos perfis. Então, a gente pode restringir o acesso à câmera, microfone, recuperação de firmware, captura de tela, adicionar contas, criptografia de cartão SD. Também tem algumas opções de seguranças, como impedir restauração de fábrica, impedir compartilhar a área de transferência, impedir aquele copiar e colar, né? Impedir entrar em modo de segurança, modo desenvolvedor, sincronização e armazenamento, a gente também pode restringir. Restringir aplicativos também, a gente pode impedir, por exemplo, que o usuário desinstale aplicativos ou que ele só pode instalar aplicativos aprovados. A gente pode também colocar algumas restrições de navegador, restrições de pop-ups, de
para ele não guardar, armazenar os cookies, né, para ele não auto-preencher, para não mostrar aquelas opções, né, de auto-preencher os e-mails. Algumas configurações de rede também, a gente pode impedir dados de segundo plano, modo avião, conectividade do dispositivo, opções de Bluetooth, configurações locais. A gente pode estar impedindo que o usuário, por exemplo, possa mexer nesse serviço de localização, o que é uma opção interessante, impedir que ele possa alterar esse serviço de localização. Por quê? Porque a gente tem o geotracking, que eu vou mostrar para vocês. Mas é essencial que a gente, quando está gerenciando esse dispositivo corporativo, saber sempre onde ele está. Cause algum incidente, ele perca, seja roubado, ou esteja numa área que a gente proibiu através pelo MDM, a gente sabe onde o dispositivo está e pode tomar algumas ações através da ferramenta. Opções de telefone também, SMS, chamada, configurações de data e hora, configurações de vídeo. Então, essas são as restrições. Aqui a gente pode estar configurando como vai ser a segurança do workspace. Então, compartilhar documentos, permitir que o usuário recorte ou copie dados desse perfil, definir tempo limite para desligamento do perfil de trabalho. Então, a gente pode configurar tudo isso também. A gente pode definir aqui que o usuário só possa entrar nessa rede de Wi-Fi específico também. Mais de uma rede que a gente pode estar configurando aqui. VPN também, acesso ao e-mail. Aqui a gente pode configurar um modo quiosque. Então, a gente pode colocar só do aplicativo único, que vai ter o acesso ao modo quiosque, ou múltiplos aplicativos. Então, a gente pode estar configurando restrições para esse dispositivo, permitir ou não barra de status, notificação, botão de energia, permitir ou não que tenha várias janelas, que seja alterado o gerenciador de tarefas. Então, também tem configurações avançadas, configurar o layout de tela da tela inicial desse quiosque. E a gente também pode estar definindo um papel de parede para esses dispositivos, informações de tag e ativos, informações de som, certificado também, atalhos da web, filtro de web. Então, tudo isso é configurado dentro do dispositivo. E a gente pode também ter diversos perfis aqui, tanto diversos perfis Android como Windows. Então, a gente pode segregar esses perfis. Então, pode ser que o time, por exemplo, de vendas tenha um certo perfil, a gerência tem outro perfil, o pessoal do TI tem outro perfil. Então, a gente pode ter todos esses perfis aqui. E aqui vai listar quem criou, qual foi o tipo de plataforma, quando foi a última modificação, quais são os grupos associados, dispositivos associados, e aqui a gente pode tomar algumas ações, como excluir esses perfis ou modificar diretamente dessa tela. Aqui do repositório de aplicativos, a gente pode subir todos os aplicativos que a gente pode distribuir no nosso ambiente. Então, a gente pode estar adicionando os aplicativos tanto direto da Apple Store, da Play Store, da loja do Windows, quanto do SEO Chrome. E esses aplicativos vão estar listados aqui. A gente também pode estar subindo aplicativo direto do arquivo, né, do APK. Então, aqui a gente pode estar configurando opções da App Store, do Google Play e também da Microsoft Store. Aqui a gente pode definir uma política de atualização dessas aplicações. Então, a gente pode colocar que essa política atualize todos os aplicativos do parque, ou todos os aplicativos da loja, ou apenas os aplicativos específicos. Então, a gente pode selecionar aqui quais desses aplicativos vão ser atualizados pelo MDM. A gente pode restringir que a aprovação dessas atualizações fique por nossa conta ou que elas sejam automaticamente implantadas. E para distribuir essas atualizações,
A gente pode distribuir imediatamente quando a gente criar essa política ou ter uma janela aqui de agendamento de quando vai fazer essas atualizações. Aqui a gente pode gerenciar despesas, telecomunicações, dos dados móveis que o pessoal usa. Então a gente pode criar uma política aqui que a gente cria esse ciclo de monitoramento. Então a gente pode, sei lá, limitar 20 GB por mês, por exemplo. Aqui, defina os limites dos dados. Aqui a gente pode limitar por 20 GB, por ciclo, por mega. Então, notificar também o administrador. A gente tem essas opções também. A gente pode fazer aqui gestão de certificados dentro do dispositivo, gestão aqui de alertas. Então, se, por exemplo, a localização foi desativada, se o cartão SIM foi inserido ou removido, políticas de alerta, se esse dispositivo foi reiniciado, se teve muitas falhas na tentativa de senha no perfil de trabalho ou no dispositivo. Gerenciamento de conteúdo a gente também tem para enviar conteúdo para esses dispositivos. Automatização de sistemas operacionais, a gente pode estar criando essa automatização aqui. Aqui na política, a gente pode estar criando para Android, para Chrome e para o iOS. Então, a gente pode estar colocando uma janela aqui de atualização ou imediatamente. Assim que sair essa atualização, o dispositivo vai fazer essa atualização ou deixar por conta do usuário. Tem essa opção também. Aqui tem algumas ferramentas de comunicados que a gente pode criar para aparecer para o usuário. Então, o título de aviso, a mensagem. Aqui a gente pode habilitar ou desabilitar para o usuário ter uma confirmação e o ícone de exibição, alerta, informações, aviso e comunicado. E aqui a gente pode até pré-visualizar se estiver disponível. A gente pode acessar remotamente os dispositivos também. Aqui a gente também tem alguns acessos condicionais também dentro da ferramenta. Delimitações geográficas, a gente pode delimitar um local que o usuário que a gente vai ser notificado se o usuário entrar ou sair dessa política de delimitação. Então, a gente pode estar criando essa política aqui, essa delimitação. E aqui no criar política, a gente pode estar escolhendo que se o dispositivo entrar ou sair dessa área delimitada, por exemplo, onde fica o seu escritório, ou seu office, vai acontecer imediatamente ou após um dia um tipo de ação. Então, pode ser uma notificação ou uma ação, pode só notificar o administrador do MDM, e aqui a gente pode configurar. Então, a gente pode configurar para quem vai ser mandado esse e-mail, qual vai ser o assunto. Então, está aqui o dispositivo marcado em não conformidade, qual vai ser a mensagem, e o dispositivo for marcado como não compatível por violar políticas de delimitações geográficas. E a gente também pode estar configurando outra ação aqui para acontecer também imediatamente ou depois de um dia, e essa ação pode ser entrar no modo perdido, esse dispositivo aqui não está em conformidade. Se ele entrar em modo perdido, ele vai estar totalmente bloqueado, totalmente inutilizável. E aqui a gente pode configurar um número que vai exibir para a pessoa poder ligar e devolver o dispositivo. E aqui o assunto, devolva o dispositivo para o usuário. A gente também pode personalizar esse assunto. Mas se não tiver jeito, se esse aplicativo, se esse celular foi realmente roubado, ninguém devolveu, a gente pode colocar um wipe completo do dispositivo. Então a gente pode estar apagando tudo desse dispositivo. Tanto quanto o wipe completo do dispositivo, quanto o wipe do dispositivo e o cartão SD. Essa delimitação a gente pode estar fazendo por latitude, longitude, e aqui o raio da delimitação pode ser por metros ou por km. Então a gente pode colocar aqui por cidade, estado, país. A gente pode estar configurando isso também. E aqui vai estar o repositório das nossas delimitações. Vai estar aqui alguns detalhes, latitude, longitude, os metros que a gente configurou. Aqui na aba de inventário, a gente também vai poder ver todos os dispositivos que são cadastrados no MDM, por tipo de dispositivo e por tipo de plataforma.
Então, vai listar também o nome do dispositivo, e-mail, tipo de dispositivo, qual a plataforma, qual a versão do sistema operacional, modelo, espaço livre, e também a gente pode ter mais filtros aqui, mais colunas, para a gente poder filtrar e organizar o nosso ambiente. Aqui ele vai listar todos os aplicativos no nosso parque. Então, ele vai listar todos os aplicativos, o seu identificador, quantas vezes ele foi instalado, quanto tempo que ele foi adicionado. A gente pode tomar algumas ações também. Aqui a gente pode estar distribuindo esses dispositivos, a gente pode colocar aplicativos na lista de bloqueio. Aqui a gente pode ver os aplicativos por dispositivo também. Então, a gente vê que o dispositivo 16 ele tem 62 aplicativos. E se a gente clicar aqui, a gente consegue ver todos os aplicativos. E nas configurações, a gente escolhe qual o tipo de aplicativo que vai mostrar. Se vai ser somente que a gente distribuiu pelo MDM ou os que já estavam instalados no dispositivo. Aqui na parte de inventário também a gente pode ter alguns dados de localização, por isso que é importante restringir que o usuário ele não tenha acesso a modificar as localização. Então a gente pode ver onde o dispositivo está, assim sabendo se ele está em conformidade ou não. E nesses dados de localização, a gente pode estar configurando quando que a ferramenta vai pegar esses dados de localização. Então, a gente pode configurar que ela sempre vai coletar esses dados de localização ou só quando entrar em modo lost. E se ele sempre estiver acompanhando dispositivos, a gente pode aplicar essa geolocalização para todos os dispositivos, para apenas grupos selecionados, ou para todos os grupos, com exceção de alguns grupos específicos que a gente pode escolher aqui. A gente também pode escolher o histórico de localização, se ele vai estar habilitado ou desabilitado, histórico de localização aqui dentro do MDM, e quanto tempo que ele vai salvar esse histórico, se ele vai salvar por 10 dias, 20 dias, um mês, e quão preciso que vai ser esse histórico, quando a pessoa se mover. Então, pode ser 1 quilômetro, 500 metros e 100 metros. Mas é importante ressaltar que quanto mais preciso, mais vai afetar o desempenho da bateria do dispositivo. Aqui a gente pode também rastrear o nível de bateria dos dispositivos. Network Performance Tracking, a gente pode estar rastreando também. Na parte aqui de relatórios, a gente pode estar tirando relatórios, como eu tinha comentado, de aplicativos, de hardware, network, de registros, dos dispositivos inativos, por exemplo, dos compartilhados, relatórios de localização, do geotracking, do histórico de localização, relatório de segurança, se tiver algum dispositivo com jailbreak, dispositivo com backup na nuvem, dispositivo por tipo de senha, modo perdido, de despesas de telecomunicações. E aqui na parte de agendar relatório, a gente pode estar agendando esses relatórios a gente pode customizar bastante coisa sobre os relatórios. Então, por exemplo, aqui um resumo de instalação de dispositivo. Eu quero esse relatório em PDF ou em CSV, eu posso escolher também. Receber o e-mail quando não houver dados disponíveis. Aqui eu também posso escolher a ação. Então, ele pode enviar cada relatório como um anexo ou como um arquivo comprimido ou por URL. E aqui eu também posso colocar um limite para esses relatórios, aqui para quem que eu vou enviar, o assunto e o conteúdo. E aqui eu posso colocar a configuração, a agenda desse relatório. Então, ele pode sair diariamente, uma vez só, semanalmente, mensalmente, e a gente pode configurar toda essa janela que vai sair esses relatórios agendados. E mais sobre algumas configurações, a gente tem umas configurações interessantes que é sobre a privacidade do dispositivo. Então,
A gente tem as configurações que a gente coleta desses dispositivos quando ele é propriedade da empresa e quando ele é propriedade do funcionário. Então, a gente pode clicar aqui em modificar e escolher o que a gente vai coletar e exibir, o que a gente vai só exibir, o que a gente vai só coletar. A gente pode estar configurando tudo isso também, para não ter nenhum problema aí com o LGPD. Aqui tem algumas configurações de segurança também. Aqui vai medir o quão seguro está o seu servidor que está o MDM. Então, ele te dá essa métrica também. A gente pode também estar agendando verificações de dispositivos. Essas verificações pode ser diária. A gente pode estar modificando aqui para ser semanal, mensal, quanto que vai acontecer essas verificações, se vai realizar isso todos os dias, em dias alternados. E aqui mostra algumas integrações dentro do MDM. Ele pode estar integrando com o Zendesk, com o Zoho CRM, com o Zoho Creator. Aqui a gente pode dar uma olhada na documentação das APIs dentro do MDM. E a gente precisar de alguma outra integração, se precisar de alguma outra API. Então é isso, o MDM. Acho que agora é a parte da. Se Vamos vocês têm lá. alguma dúvida, algum comentário. Vamos lá, vamos lá. Muito bom, muito bom. Acho que é bem interessante assim quando a gente vê a carinha da ferramenta, né? Acho que o pessoal começa a ver as configurações que a gente é possível fazer e vai fazendo as perguntas ali. Acho que é bem interessante. É É, o mais divertido no final. é o mais divertido. Tem uma aqui pergunta do Felipe Federici. Oi, Jennifer, tudo bem? Com equipamento em campo, por exemplo, chão de fábrica, em quanto tempo uma alteração feita é aplicada, em casos que precisa ser feita alguma correção, por exemplo? Ela pode ser aplicada no ciclo de atualização da ferramenta ou imediatamente. A gente tem essa opção dentro do MDM. Então, o ciclo de atualização, ele é a cada 90 minutos, mas ele também pode ser imediato. Então, quando a gente vai mexer nessas configurações, a gente pode escolher se essa opção vai ser imediata, se esse deploy vai ser imediato, se a solução vai ser imediata ou a cada ciclo. Entendi, entendi. A gente tem aqui a pergunta do João Pedro Rodrigues. É possível incluir aplicativos desenvolvidos via APK na plataforma ou somente aplicativos disponibilizados na Store ou Android Apple Store, vamos dizer assim? Sim, pode entrar APK tranquilamente. Quando a gente vem aqui, gerenciamento, repositório de aplicativos, a gente pode subir os nossos APKs aqui tranquilamente. For alguma aplicação da própria empresa, vamos dizer assim, né? Isso, aqui é aplicativo Android corporativo, auto-hospedados ou hospedados pela Google. A gente pode subir o APK por aqui. Legal, legal. Tem a pergunta aqui do Ricardo Lima. A ferramenta substitui totalmente uma solução de MDM dedicada ou ele atua de forma complementar? Ele substitui qualquer outra ferramenta de MDM. Eu julgo ela até ser melhor do que outras ferramentas, porque eu acho que ela é muito diferenciada. Eu acho que esse geotracking consegue dar o controle e segurança que a gerência precisa. Se caso o funcionário ali perder, for roubado esse celular, eles podem tomar uma ação de imediato. O celular pode ser, se ele foi invadido, a gente pode rodar um wipe ali completo, pode entrar no Lost Mode. Então, e a plataforma tem um excelente custo-benefício, fora isso. Legal. A Fernanda Soares mandou aqui também. Como que a ferramenta lida com dispositivos pessoais sem comprometer a privacidade do colaborador, né, do funcionário, vamos dizer assim? Sim, a gente só consegue mexer, por exemplo, aqui nas configurações, quando eu mostrei para vocês privacidade do dispositivo, aqui ele vai mostrar tudo que ele coleta quando é de propriedade do funcionário. Então, tudo aqui ele vai estar exibindo, então a gente pode modificar aqui. E perfis de workspace, a gente pode vir aqui no gerenciamento, perfis, e ali tem algumas restrições que a gente pode fazer no perfil workspace, no perfil de espaço de trabalho. Aqui a gente tem essas restrições. Então a gente não vai afetar o celular pessoal,
só vai ter todas essas restrições, todo esse gerenciamento nesse perfil de trabalho, nesse contender. Então, ele vai funcionar de uma forma separada, como se fosse um sandbox mesmo. Entendi, entendi. O Ryan William Mesaroba mandou aqui, ó. Tem uma forma de utilizar como se fosse um dispositivo quiosque, mas cada usuário deve fazer login para acesso, não tendo um usuário genérico diretamente no dispositivo? Separar para usuários? Tem, sim. A gente pode vincular. Eu não lembro exatamente onde está essa configuração, mas a gente pode configurar para mais de um usuário que tem acesso a esse quiosque. Beleza. A Juliana Torres aqui está perguntando também, tá? A parte de compliance é automática ou a gente precisa precisa configurar as políticas de segurança manualmente? Não, ele vai te auxiliar toda nessa parte de compliance, sim. Inclusive, aqui nas partes de configurações, ele pode emitir até um termo de uso aqui, para justamente te ajudar nessa compliance dentro da ferramenta. Então, ele te dá todo esse auxílio, tanto nas configurações de segurança. Aqui ele vai te mostrar se você está em compliance ou não, porque tanto o MDM quanto o Endpoint Center a gente está em compliance, quanto com o GDPR, com o LGPD. A gente está sempre preocupado com isso. Então, tem algumas configurações até aqui de auditoria que a gente pode estar puxando também, Legal, de logs sobre o que a ferramenta anda fazendo para a gente estar sempre de olho. sim. O Carlos Menezes aqui mandou aqui, tem alguma limitação de sistema operacional na gestão dos dispositivos móveis ou não? A limitação vai ser iOS e Android. Os padrões aí que o pessoal. Cadê cadastramento? Entendi, entendi. Que na aba de cadastramento a gente pode verificar quais são os tipos de dispositivos que é possível registrar na ferramenta. Então, são dispositivos iOS, dispositivos Android e dispositivo Windows. E esse é o Chrome também. Legal, Então, é essa a limitação. Por exemplo, a gente não teria como performar um MDM num Linux, por exemplo. entendi, entendi. Beleza. A Luciana Prado aqui, a gente tem mais algumas perguntas, tá? A Luciana Prado aqui mandou: é possível automatizar a distribuição de aplicativos corporativos e atualizar versões remotamente? Sim, tranquilamente. Aqui na parte de gerenciamento, quando a gente vai subir esses aplicativos, a gente também tem uma política de atualização de aplicações. Aí essa política seria mais para aplicativos diretamente, tanto da Play Store, quanto da App Store, quanto da Microsoft. Beleza, E aqui a gente pode estar subindo essas atualizações. bacana. Tem uma pergunta aqui do Henrique Bastos, acho que tu já tinha comentado na apresentação ali. O Endpoint Central consegue aplicar a política de segurança diferente para grupos de usuários diferentes? Isso, como eu comentei, tudo no Endpoint Central, dentro do MDM e em outros módulos lá dentro, é de forma granular. Então, a gente pode separar diversos grupos aqui, grupo de marketing, grupo do RH, grupo do TI, grupo de segurança, grupo de vendas, e colocar algumas configurações do grupo de vendas mais restritas, configurações não tão restritas para o pessoal do TI. Então, a gente pode ter toda essa granularidade. Beleza. O João Pedro Rodrigues mandou outra pergunta, que ele, na verdade, mandou duas. Tenho duas perguntas. A primeira, se tem integração com o ITSM Fresh Service. E a outra é, quando preparamos o dispositivo, ele cria uma conta Google que temos gestão ou é aleatória? Ah, a integração a gente vamos ter que dar uma olhada, tá? Desculpa, você pode repetir qual que é a integração? É o ITSM Fresh Service. As integrações nativas ele vai estar mostrando aqui nas configurações, Tá. né? Mas a gente pode estar dando uma olhada na documentação da API Beleza. Se tiver alguma para ver dúvida o que que dá para fazer. mais técnica, assim, pode mandar um e-mail aqui pro nosso time comercial, tá? A gente tá à disposição, assim, para fazer as dúvidas um pouquinho mais específicas, vamos dizer assim, né? Para responder um pouquinho depois, né? E a outra que ele Uhum. perguntou é que quando a gente prepara um dispositivo, ele cria uma conta Google ou que a gente tem mesmo gestão ou vai ser aleatória? A gente pode vincular uma conta Google.
Por exemplo, aqui, de exemplo, aqui o Google Play gerenciado, a gente pode colocar qual que é o administrador da conta e a gente pode vincular essa conta aqui. Legal. O Wesley mandou aqui, bom dia. Gostaria de saber se tem integração com o GLPI ou o Zabbix. Hum, acredito que não vai ter. Tá bom, tá bom. Os dois é open source, né? Os ABIX e o GLPI. É, acredito que sim. Uhum, Pode estar mandando também, Wesley, pro nosso time aqui técnico, tá? Que a gente vai dar uma afunilada aqui nas opções e já vai te responder também, tá? Partindo uhum. aqui para as últimas perguntas, tá? O João Vitor mandou aqui, como que a ferramenta se compara a outras soluções de mercado, assim, falando de custo-benefício, o que que a ferramenta tem de diferencial, né? Como eu comentei, para mim o maior diferencial da ferramenta é ter essa gestão do geotracking, saber onde esse dispositivo está sendo, está andando, né, está sendo alocado. Outro diferencial também é poder rodar um wipe nesses dispositivos, apagar de forma remota. Acessar remotamente também é um diferencial. Opções de acesso condicional, de delimitações geográficas, de você poupar ali um notificado, uma comunicação com esse usuário, que a gente pode estar se comunicando, alertas também, que a gente pode estar configurando também, eu acredito ser um diferencial, que a gente pode configurar esses alertas, como eu comentei, se o SIM, cartão SIM foi inserido ou foi removido, se essas configurações de localização foram modificadas. Para mim também a parte de perfis, ela é bem extensa. Eu peguei bastante tempo para explicar essa parte de perfis, porque eu acho que ela é a mais assim complexa sobre a ferramenta, tanto da parte de restrições quanto de permissões também da ferramenta. Eu também acredito que isso seja diferencial. O diferencial também sobre o custo-benefício é que a ferramenta ela é mais em conta do que outras no mercado e também o gerenciamento, o licenciamento dela, ela acaba sendo mais em conta porque é por quantidade de dispositivo, diferente de muitas ferramentas do mercado. Sim, sim. E se precisar de algum tipo de cotação, né, entender como é que funciona o licenciamento, novamente, né, pode mandar ali um e-mail para o comercial@dinamio, que a gente vai ter o maior prazer em responder vocês, tá? Só partindo para a última pergunta aqui, o Thiago Costa ele perguntou aqui, dá para integrar a ferramenta, o Endpoint Center, né, com o AD para puxar os usuários e aplicar políticas direto ou não? Dentro do Endpoint Central, sim. Ele vai pegar ali as suas OUs, vai pegar a política também. As políticas em si tem que estar dando uma verificada, mas ele vai puxar os grupos, vai puxar as OUs. Beleza. Então, dentro do Endpoint Central, sim. Show de bola. Bom, acho que era isso, pessoal. Queria agradecer aqui a presença da Jennifer aqui, por estar mostrando pra gente um pouquinho mais Obrigado. sobre o Endpoint Center ali, focado na parte de MDM, né? Novamente, né, se tiver algum tipo de dúvida mais específica, pode entrar em contato ali com a gente pelo comercial@dinami.com.br, tá? Convido também vocês para seguir a gente nas redes sociais ali, a gente está sempre tentando postar conteúdos interessantes para vocês. No mais, era isso. Jennifer, quer dar uma palavrinha? Não, só quero agradecer pelo convite, agradecer por todo mundo que participou, pelo pessoal que fez perguntas. Muito obrigado. É isso, é É isso. isso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.